Olha, quando a gente pensa na Constituição de 1988, é quase automático imaginar aquele documento legal, super denso, meio distante da nossa realidade, né? Mas a ideia aqui é mostrar que ela é muito mais do que isso. Pensa nela como a verdadeira planta baixa da nossa nação. É o projeto fundamental que não define só as leis, mas também os nossos valores, o propósito do Estado brasileiro. Então, bora mergulhar nisso? E para a gente começar, tem uma pergunta que parece simples, sabe? Mas a resposta dela, na verdade, define o Brasil como a gente conhece hoje. Qual é a real diferença entre um Estado de direito e um Estado democrático de direito? Entender essa distinção, olha, é o primeiro passo para decifrar todo o nosso sistema. Então vamos lá. O ponto é o seguinte: um Estado de Direito é um conceito mais antigo. Basicamente, significa que todo mundo, até o governo, tem que obedecer à lei. O foco principal é a segurança jurídica, as regras do jogo estarem claras. Agora, o Estado democrático de direito, que é uma ideia que ganha muita força depois da Segunda Guerra Mundial, vai muito além. Não basta ter lei. A própria lei precisa ser criada pelos representantes do povo e, o mais importante, o objetivo dessa lei tem que ser garantir, ativamente mesmo, os direitos fundamentais e as condições para todo mundo ter uma vida digna. E é exatamente essa ideia que nos leva, sabe, para o coração da filosofia da nossa Constituição de 88. A lógica é: o Estado existe para servir a população. Ponto. E não o contrário. É uma inversão de perspectiva que muda tudo. A definição, se a gente for olhar no detalhe, é essa aí. É um Estado que não está só submetido à lei, mas principalmente aos valores humanos que estão na Constituição. A lei deixa de ser só um instrumento de ordem, sabe? Ela vira uma ferramenta para a gente construir uma sociedade mais justa, mais plural. Ok. E para sustentar toda essa estrutura, a Constituição já começa, logo no artigo 1º, estabelecendo 5 princípios. Pensa neles como os 5 pilares que seguram todo o prédio da nossa República. E são esses aqui: a soberania, que é a nossa autodeterminação como povo; a cidadania, que é a nossa participação na vida do Estado; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e, por fim, o pluralismo político. Mas olha, entre esses 5, tem um que se destaca de um jeito bem especial. E o pilar central, o coração de tudo, é a dignidade da pessoa humana. O próprio Supremo Tribunal Federal chama de princípio supremo, de verdadeiro valor-fonte. O que isso quer dizer na prática? Que qualquer lei, qualquer norma no Brasil tem que ser lida e aplicada através dessa lente, a lente da dignidade humana. Não é só mais um pilar, é o pilar mestre. Olha só um exemplo perfeito de como isso funciona na vida real. Quando o STF reconheceu a união homoafetiva, ele não se baseou numa lei que dizia pode. Ele se baseou justamente nesses princípios, o da dignidade, o da igualdade, o do direito de buscar a felicidade. Ou seja, um princípio que parece abstrato gerou uma transformação concreta, gigantesca, na vida de milhões de pessoas. Outro pilar fundamental é o pluralismo político. É a garantia de que ideias diferentes podem e devem conviver. Só que essa liberdade tem um limite, e ele é bem claro. Ela não serve de escudo para discurso de ódio ou para ideologias que querem destruir a própria democracia. A lógica é: a democracia defende a diversidade de vozes, mas não a voz que pede o fim da democracia ou que ataca outros grupos. Beleza, já vimos a filosofia, os pilares, mas como essa máquina toda funciona no dia a dia? A Constituição fala dos 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, independente e harmônicos entre si. Mas o que significa essa tal de harmonia? A resposta, olha, talvez não seja o que a gente imagina. Primeiro, o básico do básico, que vem lá da teoria de Montesquieu. O legislativo faz as leis. O executivo administra e bota essas leis para funcionar. E o judiciário julga os conflitos usando essas leis como base. Simples assim. E detalhe, são independentes, não tem um que mande no outro. E é aqui que está o pulo do gato. Essa harmonia da Constituição não quer dizer que todo mundo tem que viver em paz e concordar em tudo, não. Muito pelo contrário. Ela funciona através da colaboração, sim, mas principalmente pelo sistema de freios e contrapesos. É um mecanismo de controle, um poder vigiando e limitando os possíveis excessos do outro. Um exemplo para deixar isso claríssimo. Pensa só. O judiciário vai lá e declara que uma lei aprovada pelo Congresso é inconstitucional. Isso não é uma crise. Isso é o sistema de freios e contrapesos funcionando perfeitamente, exatamente como foi desenhado para ser.
Essa tensão, essa fiscalização mútua é a verdadeira harmonia em ação, é o que garante o equilíbrio. Certo. Mas para que serve toda essa engrenagem de pilares e de poderes se controlando? A resposta é simples e direta: para proteger os direitos fundamentais. E esses direitos, eles não nasceram todos de uma vez. Eles foram evoluindo com o tempo, no que a gente chama de gerações ou dimensões. Funciona assim. A primeira geração de direitos, as chamadas liberdades negativas, era sobre o Estado não fazer alguma coisa. Era um não se mete na minha liberdade de expressão, não toca na minha propriedade. Já a segunda geração, as liberdades positivas, é o contrário. Exige que o Estado faça algo. É o dever de prover saúde, educação, assistência. E a nossa Constituição de 88, ela abraça as duas com força. Aí surge uma dúvida importante, né? Esses direitos todos, direito de defesa, por exemplo, eles só valem na nossa relação com o Estado, com o governo, ou vai além? A resposta é um grande e sonoro não. Os direitos fundamentais têm o que o direito chama de eficácia horizontal. O que isso significa? Que eles valem também nas relações entre pessoas, entre entidades privadas. O exemplo do clube é ótimo. Um clube privado não pode simplesmente expulsar um sócio sem dar a ele o direito de se defender. Por quê? Porque os direitos fundamentais valem ali também. A Constituição, ela se espalha por toda a sociedade. E tudo isso nos leva a um ponto final, que é talvez o mais importante. A Constituição de 1988 não é um pedaço de papel antigo, congelado no tempo. Ela é, na verdade, um organismo vivo, um organismo que respira e evolui junto com a sociedade. O caso do amianto é a prova viva disso. Olha que interessante. Em 1995, uma lei que permitia o uso do amianto foi considerada constitucional. Tudo certo. Passam-se os anos, a ciência avança e mostra o quanto aquilo é perigoso. Em 2017, o STF olha para a mesma lei e diz: não, isso é inconstitucional. O texto da Constituição não mudou uma vírgula. O que mudou foi a realidade, foi o nosso conhecimento. E a interpretação da Constituição mudou junto. O nome disso é mutação constitucional. Tá, mas quem é que tem o poder de fazer essa interpretação evoluir? Existe uma teoria muito influente aqui no Brasil de um jurista alemão chamado Peter Haberle que dá uma resposta incrível para isso. Ele diz que a interpretação da Constituição não é coisa para uma sociedade fechada de juízes e advogados. É uma tarefa de todo mundo que vive a Constituição. Cidadãos, movimentos sociais, todo mundo. Nós somos uma sociedade aberta de intérpretes. E a gente termina com essa reflexão. Se a Constituição é esse projeto vivo e se a interpretação dela é uma tarefa de todos nós, isso significa que cada debate público, cada manifestação, cada pequena ação na sociedade ajuda a moldar o que ela significa. Então a pergunta que fica não é só o que a Constituição diz, mas sim qual é o nosso papel em ajudar a construir o que ela diz.